Então vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz assim: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te damos graças, Senhor Jesus, glorificamos a Ti, Senhor. Pai, diante de Ti nos colocamos, Pai, como Teu povo, diante de Ti estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, e que ela seja dita ao Teu povo, Pai. Que o Teu povo possa ouvir, Pai, a Tua palavra nessa noite. Que o Teu povo possa, Pai, deixar de lado por um momento tudo que está acontecendo lá fora, para que nada possa impedir, Jesus, Tua palavra de chegar ao coração dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Esse versículo, ele é muito bonito, né? E ele costuma ser capa de status, né? De WhatsApp, a gente posta de vez em quando aí, Instagrams, né? Porque de fato é um versículo muito bonito que fala do amor de Deus, que é um amor que transforma. Nós, no mundo que nós vivemos, o amor, ele é tratado, talvez seja o tema mais tratado no mundo, por artistas, pelas pessoas, pela humanidade. Cantores escrevem sobre isso, autores, poetas, enfim. Talvez seja o assunto que seja mais discutido, mais falado, é amor. Só que o amor que é tão discutido não é o amor de Deus. Não é o amor que Deus tem por nós, mas é o amor entre as pessoas, entre as criaturas, os filhos de Deus. E talvez o nosso grande problema, como seres humanos, pecadores que somos, seja tratar o amor de Deus como nós tratamos o amor entre homens e mulheres, enfim, filhos, família, enfim, amizades e por aí vai. Talvez esse seja o nosso grande erro. O amor humano, ele é falho, ele não é incondicional, ele é limitado, né? Escuto desde sempre que quando começa a faltar as coisas na dispensa, o amor entre um casal acaba. E de fato é verdade. Começa a ter problema que o amor vai acabando aos poucos até terminar. Só que o amor de Deus, ele é diferente. É perfeito, é eterno, é incondicional. E Paulo, nesse texto, no capítulo todo, no 8º capítulo dessa carta aos Romanos, ele fala muito sobre amor, sobre o poder do amor de Deus, sobre o que o amor de Deus é capaz. E o que é mais interessante é que ele citou tantas coisas nesses 2 versículos. Morte, então nem a morte, nem a vida, então nem o que nós vivemos aqui, nem depois que nós morrermos, nem os principados, ou seja, talvez ele estivesse falando do Império Romano que estava ali subjugando o povo naqueles dias, nem as dificuldades da vida, nem aquilo que vem de forma repentina, nem o presente do que vivemos, o momento atual que nós vivemos, nem o porvir, então quer dizer, nem o que vai vir ainda pela frente, nem a altura, nem profundidade, nada. Então nada pode nos separar daquilo que é o amor de Deus. E ele deixa, e é um versículo muito bonito porque ele deixa muito claro para todos nós que o amor de Deus é incondicional e que nada verdadeiramente pode nos separar dele. Interessante que Deus demonstrou o amor dele de tantas formas ao longo dessa história, ao longo da história, porque Deus é o próprio amor. Deus é a essência desse amor. Né? Eu lembro de uma música que os juniores cantavam muito aqui, da 1 João 4, 7 e 8, né? Que devemos amar uns aos outros, que nós devemos amar a Deus, porque o amor vem de Deus, pertence a Deus, porque Deus é amor, né? Então, amados, vamos amar uns aos outros, né? 1 João, no capítulo 4, fala disso. Crianças também já cantaram aqui essa música. E de fato é verdade. Deus é amor. Então ele não tem só o amor, ele é o próprio amor.
Então, tudo que Deus faz e fez é fruto desse amor. A criação é fruto do amor. O que nós passamos aqui é fruto do amor dele. A disciplina que ele nos dá é fruto do amor dele. E aí é onde talvez nós não entendemos. Quando nós estamos passando por um deserto, por uma luta, nós, às vezes, por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que isso está acontecendo com tal pessoa? Por que isso está acontecendo com tal família? Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse problema está assolando a minha família? Gosto de pensar que é o amor de Deus nos falando, nos ordenando da forma mais sábia possível que nós devemos nos render a Ele. Incondicionalmente, tal qual é o amor dele por nós. Nós muitas vezes não entendemos aquilo que nos sobrevém, nós muitas vezes não queremos entender, às vezes nós sabemos o porquê está acontecendo, e a gente às vezes questiona a Deus, porque a gente não entende, não quer passar por aquilo. Só que muitas vezes é Deus nos disciplinando e nos dizendo, mostrando quem que manda, mostrando que Ele é soberano e que nós devemos nos rendermos a Ele de forma incondicional, porque o amor dele é incondicional. A salvação é fruto do amor de Deus. Então, tudo que nós vivemos aqui é fruto do amor dele, porque ele corrige verdadeiramente. Eu sou de um tempo, não sou tão veterano assim, mas sou de um tempo em que a gente ainda apanhava bastante da mãe, do pai. Claro que quando a gente é criança, a gente não entende por que está acontecendo. E meu pai, às vezes, minha mãe, mas meu pai não falavam muito por que estava acontecendo, não. Mas muitas vezes eu sabia por que estava acontecendo. Só que eu não queria que acontecesse comigo. Era uma forma de me disciplinarem. De me mostrar que eu estava errado e não era para fazer aquilo de novo. Mas também não foi muito, né? Não fui também tão agredido assim, não apanhei tanto assim. Mas a disciplina de Deus, ela é prova grande do amor dele por nós. É ele nos mostrando, quando nós queremos voar longe demais, sem a presença dele na nossa vida, é ele nos mostrando, puxando, mostrando quem é que manda mesmo. E geralmente, quando nós estamos pagando esse preço, a gente só sabe se afastar dele. Muitos não. Aqueles que são crentes, que são filhos dele, começam a procurá-lo mais e mais e mais e mais, e entendem aquilo que está acontecendo. Então, o que nós percebemos, às vezes, ao longo do tempo, é que muitos de nós, a gente tenta, às vezes, merecer esse amor de Deus. Quantas vezes já ouvi, né? Ó, eu tô fazendo isso aqui na obra, né? Tô trabalhando aqui na obra e tal. Será que Deus vai me abençoar porque eu tô fazendo isso? Ah, agora eu tô fazendo aqui, tô tocando louvor aqui, então quer dizer que agora eu vou ter uma casa, agora eu vou, né? Não. Muita gente às vezes quer um holofote, quer um aplauso, quer um reconhecimento, porque não está fazendo mais do que uma obrigação, que é de servir na obra em gratidão a Deus. E não para ser amado, porque amado nós já somos, porque nós somos filhos dele. Então, Deus, nós não somos bons o suficiente para merecermos o amor de Deus. É o amor dele que é muito maior, a graça dele é muito maior do que nós precisamos, ou do que nós merecemos. A gente não merece. A gente não merece a salvação, a gente não merece. A graça é um favor imerecido. A morte de Jesus Cristo foi para nos salvar, para nos libertar desses pecados. E o amor de Deus foi demonstrado através de Jesus Cristo, conforme diz o texto. Que nada nos separa do amor de Deus por meio de Cristo. Então Deus não mandou Jesus Cristo na cruz para satisfazer meus desejos ou para que eu fosse abençoado aqui com carro, com casa, com emprego. Não. Deus mandou Jesus Cristo para a cruz do Calvário para me salvar dos meus pecados, me libertar e me levar para o céu. Não foi para satisfazer desejo carnal meu aqui, não. Não foi para me dar
título ou cargo dentro da igreja ou para no meu trabalho eu ser reconhecido nesse mundo. Não foi para isso. E nós muitas vezes nos confundimos nessas coisas da vida, nesses vai e vens da vida, de acharmos que Deus está nos dando as coisas porque nós estamos aqui ou porque nós viemos aqui. Não. Então, irmãos, Deus, através de Jesus Cristo, foi o maior ato de amor que ele podia ter, que ele pôde ter, que ele teve por todos nós. Mandou Jesus Cristo para a cruz do Calvário. E Jesus Cristo morreu, como diz o verso 8 do capítulo 5 de Romanos. Cristo morreu quando nós éramos pecadores. E nós somos até hoje. Não porque nós somos santos. Então, esse amor de Deus, esse amor que vem de Deus, ele não é só de palavras ou de palavras jogadas ao vento, como é o amor do homem, né? De muita palavra, de muita acrobacia, muita pirotecnia, muito foguetório e às vezes muito pouca ação. O amor de Deus é de verdade. É um amor que nós precisamos e devemos experimentar todos os dias para poder compreender o verdadeiro sentido desse amor. E às vezes às vezes os sermões são duros, são mais firmes, às vezes nos ofendem, mas a palavra de Deus, ela é de confronto, ela é de Deus falando a verdade. Então a palavra de Deus muitas vezes não é um docinho, né? Mas a palavra dele é viva, é eficaz e é verdadeira. O amor dele é verdadeiro. A gente está falando de amor porque muitas vezes nós confundimos aquilo que nós vivemos aqui com o que é de Deus. Nós não entendemos os juízos, as decisões de Deus, o plano dele, porque nós não conseguimos ter a cabeça voltada para o alto. A gente só olha para cá ou para baixo, com medo do inferno. A gente olha muito pouco para Deus e não tenta sequer compreender as vontades dele para a nossa vida. A gente tenta pelejar sempre para combater, brigar e bater de frente com ele. Então, Jesus Cristo tomou o nosso lugar, recebeu uma condenação que era nossa, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos ser livres aqui, para que nós pudéssemos experimentar o amor de Deus aqui e viver como filhos dele aqui na terra. Estando no mundo, convivendo com pessoas do mundo, mas com um comportamento diferente das pessoas do mundo. Isso nós não conseguimos compreender ainda. Não vou falar todos, né? Não vou fazer essa generalização, né? E por isso que a gente bate cabeça tanto ao longo da vida, porque nós não compreendemos ainda o que é o amor de Deus. Nós não compreendemos ainda do que o amor de Deus é capaz de fazer na nossa vida e do quanto ele nos transforma. Jesus Cristo morreu por nós e o amor de Deus ele é incondicional e transformador. Ele transforma nossos comportamentos. Ele, quando nos constrange, nos encontra, ele muda a nossa forma de agir, de pensar. Eu tenho cerca de 25 anos de igreja evangélica, né? Mais de crente, acho que uns 4. E ainda com erros e falhas sempre. Né? Como bom pecador, que infelizmente nós somos pecadores. Mas tentando sempre sair disso e melhorar. E sempre que eu acompanhava e via as coisas em igreja, muitas coisas eu não entendia. Quando falava-se de amor, quando falava-se de transformação, eu pensava que era, às vezes, de status social, ou de crescimento financeiro, ou de crescimento da família. Não, vai ter muitos filhos, vai ser abençoado, né? Vai ter alguma coisa nessa terra aqui. Eu confundia muito. Minha cabeça confundia muito isso. Com o tempo eu percebi que, na verdade, o que nós temos aqui é passageiro, né? E de fato é passageiro. Só que quando nós nos sentimos amados por Jesus, quando nós nos sentimos
filhos de Deus verdadeiramente, nós entendemos que Ele nos conhece pelo nome. E Ele quer nos transformar para levar a palavra dEle a outros, para trabalhar na obra dEle, para viver conforme a vontade dEle. E essa também é outra questão que nós não conseguimos compreender. Esse amor de Deus transforma a nossa vida, Ele tira nossos medos das coisas dessa terra, Ele nos abre os nossos olhos, Ele tira a nossa culpa. Então, é claro, estou dizendo no sentido de que Ele tira a culpa daquilo que nós fizemos, mas nós temos que entender que nós podemos pagar o preço daquilo que nós fizemos lá no passado. Porque a gente sempre paga aqui o que nós fazemos aqui. E nós temos N exemplos na Bíblia e na nossa vida que a gente acompanha as pessoas, a gente vê que o que nós fazemos aqui, nós pagamos aqui. Nós pagamos aqui, independente de ser salvo ou não. E esse amor de Deus nos gera uma segurança, que nós sabemos em quem nós confiamos. E aí quando nós sabemos em quem nós confiamos, a gente larga o embaraço para trás, a gente larga o pecado para trás. Gosto muito de falar, nós já tem até sermão sobre Zaqueu, história de Zaqueu. Zaqueu era um homem odiado pela sociedade, porque era cobrador de imposto, roubava, pegava dinheiro a mais do povo, tirava comida da casa do povo, né? Tirava o dinheiro da casa do povo. Só que quando ele soube de Jesus, ele foi atrás para saber o que, né? Foi lá. Jesus esteve na casa dele, o encontrou. Esteve na casa dele. E a partir dali a vida dele mudou. Esse amor de Jesus transforma. É disso que se trata o texto de Paulo. É de pegar uma pessoa que estava errando tanto, que estava pecando tanto, desviado, fora, e transformá-lo. Porque Jesus o amou primeiro. E é isso que ele quer para a nossa vida. Só que nós precisamos abrir os olhos e procurá-lo e subir numa árvore para encontrá-lo. É atitude nossa subir na árvore. Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu foi atrás. Zaqueu se colocou de joelhos. Zaqueu recebeu em sua casa. Então o amor de Deus cura as nossas falhas de caráter, de identidade. Ele cura nossas feridas que estão aí desde sempre. A gente trabalha com RH em empresa, então quando tem algum tipo de problema e o chefe da área não consegue resolver de forma pacífica, ele chama o RH para ir lá tentar resolver. E aí quem vai costuma sou eu. Quem costuma ir sou eu, né? Tem muita coisa que acontece por trauma de passado daquela pessoa. Muito comportamento que é justificado pelos ocorridos na infância. Da primeira infância, né? 0 a 6 anos, na pré-adolescência e por aí vai. Muitos comportamentos são justificados. Inclusive, eu começo sempre as conversas com essas pessoas mais desafiadoras, podemos dizer assim, para não trazer outros nomes, perguntando como que foi a infância daquela pessoa. Como que foi a criação, como que foi a formação, da onde que veio, aonde que viveu a vida toda. Para a gente entender um pouco do contexto e a partir daí traçar um diagnóstico do que aconteceu. E geralmente, os comportamentos mais agressivos, mais desafiadores mesmo, mas está sempre ligado à criação familiar. Viu isso acontecer toda a vida dentro de casa, passou por situações e chegou naquele ponto. E o amor de Deus nos constrange, nos transforma a ponto de curar essas feridas. O pastor João tem dito isso, sobre essa cura das feridas. E sendo sincero, só Jesus Cristo para curar mesmo, irmão. A gente não consegue curar isso sozinho. O que nos passa durante a vida, por força própria, sozinho, tomando medicamento, isso pode talvez mascarar por um tempo, isso pode maquiar por um tempo a situação, mas depois volta tudo de novo se não tiver cura completa. Toda ferida que não é bem tratada, ela sempre evolui para algo pior. Toda ferida que não é sarada 100%, tem o pessoal da saúde aqui que pode me desmentir se for mentira. Feridas que não são bem tratadas, elas voltam muito pior. Elas abrem muito mais, elas machucam muito mais.
independente do que ocorreu ou não, se a pessoa está aqui ou não, se quem me fez mal está aqui ou não, é preciso andar para frente, olhar para Jesus Cristo, compreender o amor dele, entender que o amor dele é o único capaz de me curar disso. Pode ser que eu não esqueça aquilo que me ocorreu, mas é possível me lembrar sem sentir aquela mágoa, aquela dor, né? E é só Jesus Cristo para curar. E quando ele nos encontra, e quando ele nos constrange com o amor dele, essa cura vai começando a acontecer. Essa cura vai começando a ser vista nas nossas vidas. O amor de Deus nos chama também a amar os outros. E aí a gente fala muito de comportamento, do que nós fazemos dentro da nossa casa quando não tem ninguém vendo, do que nós fazemos no nosso trabalho, onde não tem ninguém da igreja vigiando em tese, né? Quando não tem líder da igreja lá para me, às vezes, chamar a atenção. Então, como que eu me comporto no meu ambiente de trabalho? Qual o testemunho que eu dou no meu ambiente de trabalho, na minha faculdade, na minha escola, na minha família, dentro da minha casa? Falamos isso à exaustão com adolescentes, né? Adolescentes escutam isso todo domingo. Não adianta vir aqui domingo, sentar ali, ficar 1 hora ouvindo a gente, né? Eu e o Onan. Se chega segunda-feira na escola e é o cão da Campina, né? Dá trabalho para todo mundo, faz a mãe lá na escola todo dia. Não adianta nada. E os adultos não estão nada diferente, né? A diferença é que a mãe não vai no serviço, né? Vai os ligamentos, né? Da missão, né? Então, nós, se somos transformados pelo amor de Deus, nós mudamos o comportamento, nós damos testemunho. O pessoal chega no nosso trabalho e fala, rapaz, né? Que diferença, tá mudado, hein? Quem é encontrado pelo amor de Deus, escuta muito esse tá mudado. Você tá mudado, o que foi? Você tá enjoado, tá nojento, tá, né? Não quer beber mais, não quer fazer nada mais, não quer ficar até depois do serviço bebendo. Irmãos, o amor de Jesus Cristo, de Deus, ele nos transforma gradativamente. É devagar. Não é do dia para a noite, não. Isso é com o tempo. Você vai mudando com o tempo, vai melhorando. Isso é dentro do casamento para aqueles que são casados. É na relação com os pais, para aqueles que ainda moram com os pais ou que convivem mais com os pais. É com os vizinhos, é no trabalho, enfim. É Deus nos transformando sempre. E dentro da igreja. Sobretudo dentro da igreja. Quando nós somos encontrados, nós mudamos dentro da igreja. Nós verdadeiramente nos tornamos servos, trabalhadores na obra do Senhor. Nós verdadeiramente participamos do corpo, participamos do serviço da igreja. Então, para a gente encerrar esse momento, esse sermão sobre o amor de Deus, eu quero encerrar dizendo que, como diz o final do verso 39, nada pode nos separar do amor de Deus, nem nós mesmos. Nós não conseguimos nos separar do amor de Deus. Nem os nossos comportamentos, às vezes, podres, nem isso consegue. Porque ele nos constrange, a gente volta correndo. A gente não dá conta, a gente fica dependente. E graças a Deus por isso. Nada pode quebrar o vínculo desse amor de Deus conosco. Nada. Absolutamente nada. Pela misericórdia dele, pela graça dele, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons demais, que nós somos bonitos, que nós somos... Nada disso, não tem nada. E não é porque nós passamos por dificuldade, que é outra coisa que nós costumamos fazer. A gente acha que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que Deus vai nos lançar no inferno, porque nós estamos passando por um deserto aqui, mas não é isso. É Deus disciplinando, mostrando, dirigindo. Nessa noite, irmãos, deixe Deus dirigir sua vida. E daqui para frente, não só nessa noite, né? Essa noite seja o começo de você deixar Deus dirigir sua vida. Para de combater, para de resistir. É muito mais difícil resistir, é muito mais difícil
lutar contra isso. É muito mais difícil viver sem Deus. Muito mais difícil ficar nessa terra isolado de Deus, como se a gente fosse autônomo, como a gente fosse... Pastor usa um termo, esqueci o termo, agora fugiu. Freelancer. Ficando à margem. Como se Deus não existisse, como se Deus me colocou aqui para nada, para viver aqui 70, 80, 90 anos e para nada. Só para ficar passeando para lá e para cá, trocando de carro, trocando de casa, trocando de carro, trocando de casa. Como se nossa vida fosse isso. Então que nós possamos todos entender isso. Que esse amor de Deus, ele é revelado a nós todos os dias, e nós que estamos com os olhos para outras coisas que não o amor dele. Mas quando o amor dele nos encontra, é irresistível. É irresistível e é abençoador na nossa vida. Responda ao amor de Deus. Pergunte-se qual é a resposta que você tem dado para o amor de Deus. O que você tem feito com esse amor de Deus na sua vida. Como você tem tratado o amor de Deus na sua vida. Que nós possamos refletir nisso nessa noite. Que nós possamos compreender isso nessa noite. Pai, te damos graças, Senhor Jesus, glorificamos a Ti, Senhor. Pai, o Teu amor que nos consola, Teu amor que nos prova, Teu amor que nos coloca, Pai, que nos disciplina, o Teu amor que nos liberta, Pai, que nos libertou de todo o pecado e todo o mal, Senhor. Sabemos que somos pecadores, falhos, Senhor Jesus, mas estamos diante de Ti, Pai, para nos rendermos, Pai, para diante de Ti mostrar, falar a todos, Pai, que só o Senhor é Deus. Pai, abençoe-nos em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Te damos